Todos comeram e ficaram saciados. Caros amigos, internautas, caros irmãos e irmãs, a meditação do Evangelho de hoje é a partir do texto de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, a multiplicação dos pães. Qual a diferença entre o céu e o inferno? Pergunta um discípulo ao seu mestre. Ele o convida então a visitar, em primeiro lugar, o inferno. Ele chega a uma casa onde havia uma grande sala, no meio da qual havia uma grande panela de arroz, um arroz delicioso, com pessoas em volta. Essas pessoas estavam raquíticas, tristes, desesperadas. Elas tinham em suas mãos uma colher amarrada com um grande cabo, mas pelo fato de terem um grande cabo, essas colheres, essas pessoas não conseguiam se alimentar, então passavam fome, estavam muito angustiadas. Este era o inferno. Depois ele convida o seu discípulo a conhecer o céu. Ora, eles chegam numa casa idêntica, numa sala também idêntica, na qual havia uma grande panela com arroz delicioso, e ao contrário da sala anterior, embora as pessoas também tivessem colheres com longos cabos amarrados à sua mão, essas pessoas estavam felizes, elas estavam sorridentes, descontraídas e, acima de tudo, estavam em boa saúde. E o discípulo então diz: o que aconteceu? E o mestre perguntou: você não está vendo a diferença? E ele disse: não. Ele falou assim: olha, a diferença é pequena, mas muito significativa. Acontece a mesma coisa nas duas salas, mas aqui nessa sala, no céu, as pessoas aprenderam a alimentarem umas às outras. Elas aprenderam a cuidar uma das outras. Então essa é uma história que pode ser muito bem conectada com este texto de São Mateus, e nós poderíamos resumir numa palavra a mensagem tanto desta parábola quanto do próprio Evangelho. Onde há compaixão, onde há empatia, partilha, generosidade, há multiplicação de toda sorte de bens, sejam eles materiais, sejam eles espirituais, sejam eles quais forem. Onde esses valores não são praticados, não são valorizados, portanto, contrário dos lugares onde eles são praticados, há a fome, há violência, há inimizades, há injustiças, há mortes. Esta é uma lenda chinesa e ela ilustra bem então isso, como eu dizia. O que difere o céu do inferno é a capacidade das pessoas de cuidarem umas das outras. Logicamente é uma alegoria, uma imagem, mas ela nos faz lembrar isso. O céu começa aqui quando somos capazes de viver a compaixão, que se traduz em generosidade, em partilha, em gestos concretos. Mas também podemos de alguma forma antecipar o inferno aqui na Terra quando nós nos fechamos no nosso egoísmo, no nosso individualismo, quando cedemos à inveja, quando cedemos à arrogância e a tantos outros contravalores que nos afastam do Evangelho de Jesus, que nos afasta do caminho de Deus. Então, o tema central do Evangelho de Mateus, neste capítulo 14, é o poder da compaixão, da partilha e da generosidade. É bom nós nos lembrarmos que na Bíblia podemos falar da fome e da sede, num sentido denotativo e ou conotativo. O que significa isso? Quem estuda português ou quem já fez algum curso de oratória sabe o que eu estou falando. Quem não sabe, nós vamos aprender agora. Então, o que é uma linguagem denotativa? Sua linguagem é denotativa quando você transmite uma mensagem lógica, objetiva, racional. Por exemplo, o rapaz está com fome. Fulano de tal está com sede. Dê-lhe um copo d'água. É bom que nós tenhamos essa consciência. Muita gente passa fome no mundo. Tinha um professor amigo meu que dizia
quem está com a barriga cheia não acredita que existam pessoas passando fome no mundo. Então, quando nós, por exemplo, lemos a Bíblia, na Bíblia existem várias passagens que denotam esta realidade. Pessoas concretas que passam fome, que sofrem com a sede, de modo especial ali na Palestina, região desértica. Então, estes homens e essas mulheres, inspirados por Deus, se preocupavam com a carência material das pessoas, sobretudo do órfão, da viúva e do estrangeiro, que eram as categorias mais pobres de Israel. Então, frequentemente você vai ouvir isso. Profetas, patriarcas, homens e mulheres que, inspirados por Deus, fazem críticas duras a autoridades civis, religiosas, políticas, que desprezam essas categorias mais pobres, que praticam a injustiça. Deus se coloca contra a injustiça a favor dos pobres, daqueles que são injustiçados. Bom, esta então é uma linguagem, quando nós falamos de linguagem denotativa, estamos falando dessas realidades concretas que acontecem na vida e que estão presentes também na Bíblia. Mas temos também a linguagem conotativa. Trata-se da linguagem figurada, de um modo de dizer que toca a sensibilidade das pessoas. Por exemplo, quando eu digo a humanidade tem fome e sede de Deus. Logicamente, eu não estou dizendo que as pessoas querem comer Deus ou beber Deus. Elas sentem necessidade de uma experiência de Deus, de uma experiência que dá sentido às suas vidas, que dá plenitude à sua existência. No evangelho que estamos meditando hoje, Jesus, depois de ficar sabendo da morte de João Batista, quer ficar sozinho. Ele vai para um lugar deserto. Deserto, frequentemente nós olhamos o deserto como um lugar sem vida. Na verdade, o deserto é o lugar de vida, é o lugar da escuta de Deus. E Mateus, ele que era judeu, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele ao apresentar Jesus indo para o deserto, ele como que apresenta Jesus como o novo Moisés. Jesus está ali sozinho para se entreter com o Pai depois de ficar sabendo da morte do seu primo João Batista. Com certeza ele deve ter pensado no seu próprio destino. Por causa da sua fidelidade ao projeto do Pai, ele também seria levado à morte. Então, diante da ameaça da vida, diante dos sinais de morte que nos rodeiam, às vezes tudo que nós precisamos é de um momento de deserto. Não sei se vocês fazem isso, mas eu, de modo especial nesse tempo em que nós estamos vivendo essa grande crise sanitária, social, onde a gente se sente tão impotente e se pergunta também, como os profetas, né? Meu Deus, onde tu estás? Né? O que estás a fazer? Frequentemente eu também escolho algum lugar de deserto. Às vezes saio, às vezes no próprio quarto eu faço uma meditação, porque a gente precisa fazer silêncio e tentar escutar a voz de Deus no meio dessa barafunda. Bom, Jesus infelizmente não consegue este tempo a sós com o Pai. A multidão o cerca de todos os lados. Ao invés de despedi-lo e dizer, olha, estou cansado de vocês, não. Ele diz, né, a palavra diz que ele sentiu compaixão, curou aqueles que ali estavam. Bom, os apóstolos logo perceberam que estava ficando tarde, que eles precisariam de comer e queriam de alguma forma lavar as mãos, né? Olha, manda que esse povo vá para as vilas para comprar mantimentos. E Jesus não. Jesus diz, né, dai vós mesmos a eles de comer. E os apóstolos vão argumentar que eles não tinham, né, não tinham muita coisa, tinham pouca coisa. Jesus, ao indagá-los, eles dizem, olha, temos 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus vai realizar o milagre da multiplicação. Quer dizer, esse pouco, com essa bênção, com esse dom da partilha, se torna muito. A tal ponto que sobram 12 cestos. Né? Símbolo do novo povo de Israel. Os números na Bíblia têm muita simbologia, né? Muitos significados simbólicos. 2 mais 5 lembra 7, o número de Deus, né? O número da perfeição. Ali Deus está agindo. 12 cestos, né? Lembram os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, a universalidade. Lembra este novo povo de Israel, esse novo povo, né, de Deus, que é saciado com essa presença de Jesus e que é chamado também a multiplicar esses dons no mundo. Então, como eu disse, onde há partilha, solidariedade e generosidade, há multiplicação de toda sorte de bens.
Neste evangelho nós podemos perceber tanto o sentido denotativo quanto o conotativo da palavra. Ou seja, o anúncio do reino de Deus é dirigido a pessoas concretas que têm necessidades, que passam fome, que sofrem injustiças. Segundo a ONU, cerca de 820 milhões de pessoas não têm acesso à alimentação suficiente no mundo. Isso em 2018. Em 2017 eram 811, ou seja, aumentou o número daqueles que passam fome. Só na América Latina são cerca de 43 milhões de pessoas que passam fome. E quem mais sofre nessa história toda, segundo essa pesquisa, são as mulheres e as crianças. Então existem pessoas concretas que passam fome e precisamos nos preocupar com isso. A evangelização, quando nós falamos em evangelização, não implica somente em falar de Deus para as pessoas. Tem gente que pensa que evangelizar é só falar de Jesus para as pessoas, né? Mas, como nos mostra o ensinamento social da igreja, a doutrina social da igreja, a evangelização implica a promoção social das pessoas. Eu assistia um programa de um grupo de religiosos que foram enviados como missionários numa região muito pobre da África, e o padre dizia: é impossível evangelizar um povo que passa fome sem ajudá-los a terem o que comer. Não dá para fazer catequese, dar catequese para crianças famintas e ou doentes. Daí que a evangelização implica sempre um compromisso social da igreja. E não só no sentido de assistencial, mas ajudar essas pessoas também lutarem, a encontrarem caminhos para combater a pobreza, combater a injustiça. E se a evangelização implica um compromisso social, também implica ações políticas. E aqui é importante ficarmos atentos. Há pessoas que dizem: a igreja não deve se meter em política. Geralmente pessoas dizem isso porque, ou por ignorância, ou porque de alguma forma estão sendo beneficiadas por aquela situação de injustiça. De fato, se quando falamos em política nos referimos à política partidária, ok, a igreja tem as suas restrições. Entretanto, a palavra política ela é muito mais profunda e muito mais ampla do que a política no sentido partidário. A palavra política vem da palavra grega polis, que significa cidade. Político é aquele que se preocupa com a cidade, mas política também assume o sentido de gerência da vida pública, da vida comum, dos nossos relacionamentos. Somos seres políticos. Quando você diz ao seu filho, por exemplo, você pode ir com seus colegas para a balada, mas esteja aqui às 23h30. Você está sendo político. Você está sendo política. E se ele te obedece ou não, também ele está sendo. Então, a igreja tem as suas restrições, claro, quanto a essa participação, sobretudo da hierarquia, né, dos padres na vida partidária, mas ela tem a missão profética de anunciar a verdade e denunciar o erro quando ela percebe a injustiça. Seja de um governo de direita, seja de um governo de esquerda, seja de um governo de centro, ela tem essa missão profética de denunciar a injustiça, de lutar pelos pobres. Ela sim pode apoiar as pessoas que querem se enveredar, se encaminhar para a vida política, mas sobretudo assim, apoiar aqueles que realmente carregam esses valores do evangelho, da justiça, da verdade e tudo mais. Então a igreja sempre se preocupou com quem passa fome e sede, com quem sofre injustiça. Quando estudamos a patrística, por exemplo, o ensinamento dos primeiros padres da igreja, testemunhamos a solicitude da igreja para com os pobres, pessoas concretas que sofrem com carências materiais, com injustiças. Não é à toa que a igreja é a maior entidade caritativa do mundo. Temos abrigos, creches, escolas, orfanatos, hospitais e tudo mais. E não obstante o trabalho da igreja e de tantas outras ONGs, associações, no socorro aos pobres, há ainda muita gente que sofre com a fome, com a miséria e com a injustiça. E não se trata simplesmente de realizar um trabalho assistencialista, como eu dizia, para que as pessoas tenham o que comer. Precisamos de estruturas sociais e econômicas, de decisões políticas que favoreçam políticas públicas que criem condições para que todos tenham o que comer, onde morar, onde estudar, onde se tratar, onde se divertir. Eu às vezes paro para pensar, nossa, como seria bom se todos tivessem, onde morar, o que comer e tudo mais. Precisamos lutar por isso. Infelizmente, no nosso país, boa parte dos políticos não quer senão saber da manutenção do seu próprio poder. Não podemos nos generalizar, mas infelizmente acontece muito. E os tempos atuais não são diferentes com esse governo. Estamos vendo a barafunda de toda essa situação sanitária, política e econômica do nosso país. Tudo isso para dizer que a Bíblia, que a igreja fala
de uma miséria real e material que precisa ser sanada. Mas tanto este texto quanto outros textos da Bíblia podem ser lidos de forma conotativa, ou seja, figurada. O ser humano não tem fome somente de pão e sede de água, mas esse ser humano tem fome e tem sede do amor, da felicidade, do sentido para a sua vida. Existem pessoas que às vezes têm tudo e não têm nada. Então, nós precisamos também nos atentar para essa realidade, precisamos encontrar esse sentido. E para nós cristãos, nós encontramos em Jesus, que é a fonte da nossa vida, que é o reino e que nos leva também a viver o reino. Nós católicos temos a Eucaristia, a palavra de Deus, a vida comunitária, a oração, que são alimentos fundamentais para saciar a nossa fome e sede do Deus vivo e também para nos colocar ao serviço dos outros, nesse espírito de compaixão, de partilha, de ação concreta, sobretudo em prol daqueles que mais necessitam. Fazendo isso, nós estaremos contribuindo para que haja mais céu na terra do que inferno, como nos mostra a historinha com a qual nós começamos a nossa meditação. Deus abençoe você e sua família.